E aí, pessoas! Mais uma vez aqui, mais um episódio do nosso querido AgroRunner, sempre aqui com a minha parceira, Marina Pittini. Como você está, Marina? Olá, Paulo. Olá a todos. Cá estamos nós novamente. Muito bem, obrigada. Você também, como você está? Estamos aqui, né? Naquela rotina maluca, né? Tentando organizar todos os pratos aqui, mas tá tudo certo. Estamos aí. É isso Vamos em aí, é isso frente. aí. Vamos em frente. Estamos aqui, mais um episódio do nosso querido AgroRunners, com um cara que, cara, tem muita história boa para contar aí. Charles Takeuchi, ele é supervisor comercial ali na Grasp. E um baita de um corredor, hein, Charles? Obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao AgroRunners. Opa, obrigado, Paulo. Obrigado, Marina, pelo convite. Me sinto muito honrado aí poder compartilhar algumas histórias. Tem bastante história para contar, né? Não só da corrida, mas também da família e do trabalho e tudo que envolve a questão aí desse universo, nesse estilo de vida que é a corrida. Isso aí, cara, muito bom. Bom, e pra gente já começar aqui com dois pés na porta, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, o seu trabalho, o que você faz hoje, cara? Bom, eu sou marido da Tássia Gosler, que inclusive é a minha personal. Eu brinco que eu Opa! casei por interesse, né? Eu casei com a minha personal trainer. Um cara esperto aí, ó. Só para não pagar a mensalidade, né? Tô ligado. Esse boleto é pesado, hein, Paulo? Ainda mais caro do que se fosse pagar. Eu acho, viu? Eu sou pai da Bela e da Alice. Eu sou também supervisor comercial da Grasp, da empresa de aditivos para nutrição animal. Eu moro aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Atuo na empresa já há 10 anos e também sou maratonista, né? Um cara mediano, sempre está buscando evoluir. E também tendo a corrida como um estilo de vida, né? Fazendo parte aí do dia a dia, que não é fácil, é corrido, e eu sei que cada um que está ouvindo a gente aí sabe que a gente tem que separar um espaço na agenda para nós. A primeira pessoa que tem que estar na agenda é você mesmo. Isso aí, é isso aí. Já Bom, diria a comissária de bordo, né? Coloque primeiro a máscara em você e depois auxilie crianças e idosos. Aí é o primeiro ponto de partida. Cuida de si, que do resto a gente dá conta, né? é isso aí, é isso aí. Não, e o Charles foi super, como é que fala? Humilde Modesto. aí, né? Eu sou um Eu corredor só olhando mediano. um para a cara do outro aqui, assim, falando, cara, deixa ele É um contar as corredor, marcas dele aqui. ele é um corredor mediano, quer dizer, nós somos o quê? Nós somos o cocô da Peba, boca do né? cavalo do bandido, né? Olha, mas o Paulo e Marina, eu tiro o chapéu porque eu vejo a rotina, principalmente das mulheres, né? A minha esposa, personal, a gente tem duas meninas pequenas, aquela correria do dia a dia. E eu falo que para nós, Paulo, a gente muitas vezes viaja, né? Tá fora de casa, e com quem ficam as crianças? Com a mãe, É correto? isso aí. Então eu tiro o chapéu mesmo às mulheres, principalmente as mulheres do agro aí, se redobrando, se desdobrando para dar conta. E eu falo que quando nasce uma mãe e um pai, nasce uma culpa também, né? Que a gente sempre tenta dar o melhor para os filhos. E tenta sempre, né, ter aquele tempo de qualidade, que não é fácil, né? A nossa rotina é intensa. E depois até compartilhar um pouquinho da minha rotina, que muitas pessoas, né, Paulo e Marina, perguntam para mim, Charles, qual que é o tênis que você usa, né? Qual é o suplemento que você está tomando? Mas esquece muitas vezes de perguntar como a minha rotina de treinos, que eu acho que é o que mais impacta hoje na minha performance. Sem dúvida, cara, sem dúvida. E ô Charles, até puxando um pouco desse lado profissional ainda, cara. Bom, eu acho que eu te conheci na época que eu trabalhava no Nutripura ainda, né? Acho que na época que Sim. eu tava lá. E, bom, eu sei que você vive viajando, vira e mexe, você tá na Rondônia, tal, né, cara? Como que é o trabalho que você desenvolve hoje, né? Porque você falou, toda a indústria de aditivo, só que você faz visita para produtor, para indústria. Como é que é esse dia a dia seu aí, cara, no trabalho? Eu costumo falar que nossa vida são feitas de fases. Então, teve a fase do Charles solteiro, lá em 2019, onde eu fiz, por exemplo, a maratona de Chicago, né?
tempo de 2 horas e 45 minutos, foi um tempo forte, né? Fiquei o 5º melhor brasileiro na ocasião. Só que eu era solteiro, né? Não era casado, não tinha filhos, tinha, sei lá, uns 30 clientes. Então, a minha rotina, assim, eu conseguia treinar de forma mais fácil, entre aspas. Só que o que aconteceu? Depois que eu casei, né, em 2019, aí vieram as crianças, e a minha rotina começou a mudar. Então, por exemplo, era normal eu, lá em 2019, sair e ficar final de semana trabalhando, né? Tinha dia de campo, né? E já emendava o final de semana, ficava no hotel mesmo, e voltava para casa, eu fazia pós. Só que aí eu tive que dar uma repaginada quando as crianças nasceram, porque eu quero, né, ver elas crescendo. Então, o que eu faço hoje, né? Eu geralmente viajo de 2 a 3 semanas por mês. Uma semana fico aqui em Cuiabá, né? E eu também atuo mais na indústria, né? Então, a indústria, ela tem uma demanda que pode ser suprida muitas vezes pelo home office, ou então, como a gente está fazendo aqui, uma chamada de vídeo, e por aí vai. Então, geralmente, eu viajo umas 2, 3 semanas, eu cuido de 3 territórios, né? 3 estados, que é o Mato Grosso do Sul e Rondônia. Então, uma semana eu fico em cada estado. E é puxado, não vou falar que é fácil. E geralmente, eu treinava muito pela manhã. Eu era muito cara, tipo, da 4h30 da manhã, 5 horas. E eu vinha sacrificando muito o meu sono. Então, é uma coisa que eu venho trabalhando há alguns anos, aí dos últimos 5 anos para cá, a dormir melhor. Porque se você pegar o tripé, treino, alimentação e sono, se você não dormir bem, se seu corpo não recuperar bem, provavelmente você não vai treinar bem. Exato. E isso vai ter o quê? Uma consequência no risco da lesão. Porque eu já vi muitas pessoas, Marina e Paulo, serem muito talentosas, mas correr todo final de semana uma prova, não descansar direito, achar que não deve respeitar a planilha do técnico, do treinador. Então, isso daí, eu falo que o tempo é um bom mestre, né? E o seu corpo, ele vai uma hora cobrar essa diferença. Então, eu falo que hoje eu treino muito mais com sabedoria. Então, eu prefiro o quê? Dormir mais, acordar um pouquinho mais tarde e jogar o meu treino pro final da tarde. É uma coisa que eu mudei, por exemplo. Alimentação, eu cortei muito açúcar também, Marina. Bom, que é algo pró-inflamatório. Então, eu venho fazendo vários testes nesses mais de 13 anos de corrida e vendo o que encaixa. Então, hoje eu estou numa fase o quê? Charles, antes era 2 maratonas por ano, hoje eu faço uma bem feita. Né? Treino muito à tarde e também treino em esteira, quando eu não consigo treinar na rua. Legal. Charles, eu acho que assim, daqui já sai vários pontos para a gente explorar, né? A gente brincou aqui agora há pouco, né? Quando você falou que você era um corredor mediano, porque assim, acho que não sei se todo mundo que está acompanhando a gente aqui entende quando o Charles fala que ele fez uma maratona em 2 horas e 45, né? A primeira lá, a gente vai entender um pouquinho mais dessa história. Mas se a gente, não vou falar em estatística, eu vou falar só em grandeza, vamos dizer assim, a grande maioria dos corredores que fazem uma boa prova, vamos dizer, vai ficar entre 4 horas, 5 horas, assim, já é para quem é corredor amador, né, para quem está aí fazendo seus ciclos, entre 4 e 5 horas, até um pouquinho mais de 5 horas, tá ok, né? Quem faz entre 3 horas e 4 horas já é diferenciado, né? Ou seja, já consegue colocar um ritmo mais forte do começo até o fim, ou seja, já tem uma diferenciação muito grande. Agora, quem consegue fazer o famoso sub-3, né, realmente é muito diferenciado, porque tem que ter toda uma dedicação, tem uma questão também corpórea, né, ou seja, tem toda uma estrutura também, não é todo mundo que se dispõe a fazer isso que de fato consegue, né, ou se consegue é com muito sacrifício, muitas vezes. Então, a gente brincou aqui justamente por isso, porque é realmente dentro do universo da corrida, e principalmente da maratona, quem consegue fazer o sub-3
E não só uma vez, né? A gente vai ouvir aqui que foram outras vezes aí que você conseguiu essa marca. Realmente é algo que nos desperta a curiosidade, né? De entender como é que você conseguiu fazer isso. E aí vem a minha primeira pergunta. Você falou que são 13 anos que você já pratica aí o esporte que você corre. Mas conta pra gente como foi esse começo, né? Da onde surgiu a corrida na tua vida? Quem que te trouxe para a corrida? Ou você chegou sozinho? E como é que foi a tua evolução? Porque acho que esse é um cuidado também que a gente tem que ter, né? A gente fala das marcas recordes, cara, mas essa marca recorde foi construída, levou um tempo para você conseguir chegar até ela. Não foi, hoje eu quero correr a maratona, no dia seguinte eu estou fazendo nesse nível, né? Conta para nós um pouquinho isso, Charles, como é que foi essa sua trajetória aqui dentro da corrida? Bom, Marina, eu vou dar um passinho atrás, porque eu sou lá do interior de São Paulo, e eu sou um caipira, né? Porque eu vim de Piedade, fica do ladinho de Sorocaba, para quem conhece a região. E eu tive uma infância muito humilde. Eu sempre estudei escola pública, e eu lembro que quando eu era criança, eu tenho mais 2 irmãos, né? Um irmão mais velho e uma irmã mais nova, e a gente tinha carona para ir para a escola, porque a gente morava no sítio, né? E estudar na cidade, e para voltar não tinha carona, então a gente voltava, tinha que andar mais ou menos uns 6 quilômetros por dia. Só que era pequenininho, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, né? Hoje é impensável fazer isso com as minhas meninas. Mas eu caminhava, e eu lembro que era um sol quente, e eu olhava para trás, eu via meus irmãos caminhando também, então, eu estou fazendo esse relato porque a corrida, para mim, ela remete muito a essa infância dura que eu tive, né? Então, sempre que eu estou numa dificuldade, numa prova, e não são poucas os momentos, né, numa maratona, eu lembro muito da minha infância. Mas tudo mudou quando, em 2013, eu, formado em Jaboticabal, né, sou veterinário de formação, trabalho com vendas, e teve um gerente, na época, eu morava em Rondônia, ele fez um desafio para a equipe comercial. Eram, acho que, 5 ou 6 vendedores. Ele falou, quem fizer 7 quilômetros ganha um tênis. E ele sempre correu, né? Preciso mandar um abraço aí para o Alexandre Frank, né, meu grande amigo, meu compadre. E ele fez essa brincadeira, Paulo, e falou, nossa, né, ganhar um tênis. Pô, faz 7 quilômetros, né? Pô, falei, ganhar um tênis, né? Dá mamão com açúcar. Só que ele já corria mais tempo, né? Ele já tinha 10, 15 anos de corrida, sempre gostou, né? Sempre trabalhou na área comercial. E dentre os vendedores da equipe, lá isso em 2013, eu fui o que fez os 7 quilômetros e consegui passar o tempo dele. Todos fizeram ali, né? Com um ou outro, assim, com uma colher de chá, mas todos fizeram, todos ganhando o tênis. E eu consegui fazer mais rápido. E eu sempre fui muito magro, né? Eu puxei meu pai, assim, o corpo, o biotipo, e aí comecei a treinar. Comecei a treinar assim, saía para correr, 5 quilômetros. E o meu gerente na época, né? Como ele morava aqui em Cuiabá, ia ter uma prova, Night Run. Aí foi a primeira prova que eu fiz, foi em 2015. Nossa, eu corri essa prova aí. Correu, eu achei sensacional, Paulo, porque era uma balada. Falei, cara, que energia positiva, né? Que povo, o pessoal do bem, né? Gostou desse negócio de correr. Pra mim era uma balada. Aí acabei sendo um picado pela mosca aí, né? Pelo mosquitinho da corrida. E daí eu fui treinando, e o Paulo, a gente treina a mesma assessoria, né? Sim. Quando teve a prova do ultramacho, eu tava correndo, mas sem planilha, sem treinador, sem nada. E eu sempre vi o Fernando, o nosso treinador, correndo ultramacho também. E um dia ele perguntou para mim na prova, no meio da prova, falou, você tem quantos anos? Eu falei, tenho 26, 27 anos na época. Ele falou, a gente não vai concorrer pela faixa etária, então vamos administrar aqui só. E isso me chamou a atenção. Eu falei, pô, o Fernando, ele é um cara estratégico. E aí, eu li um livro que eu acho que você já deve ter ouvido falar, ou então já... Sim. Esse livro aqui, eu falo, olha, não leiam, tá? Porque quem lê fica com esse negócio sub-3 na cabeça, sabe? Esse livro aqui. Ele cola, né, na cabeça.
Só para é quem não está vendo, ele está mostrando para a gente o livro Operação Portuga 2.0, né? Esse livro é muito bom. muito bom. Mas continua aí. Aí, Paulo, aí eu peguei e li o livro. Aí eu li, tipo, em 2 dias. E eu falei com esse meu amigo, né, o Frank, que na época era o meu gerente. Falei, Frank, eu vou fazer esse sub-3 porque eu tenho capacidade e só preciso treinar direito. Porque eu tinha feito uma maratona, mas fui assim na cara da coragem, como 99% dos corredores fazem. Sim. E eu tinha feito, acho que em uma sub 4 horas, foi em Goiânia, na época. E eu falei, olha, não tem como baixar mais o tempo se eu não treinar direito. Porque não fazia treino de tiro, não fazia intervalado, não fazia nada. Né? Como eu falei, saía para correr. E eu fui falar com quem? Com o Fernando. Aí cheguei pro Fernando e falei, Fernando, eu quero fazer uma maratona, assim, assim, assado, abaixo de 3 horas, o que você acha? Ele falou, olha, você precisa treinar mais, você precisa melhorar algumas coisas, mas você tem potencial. E ele acreditou nesse meu sonho, e desde então a gente tá juntos, né? E eu fiz a minha primeira sub-3, eu fui correr em Santiago, no Chile, né? Consegui fazer 2 horas e 56 minutos. Foi uma corrida, para quem, né, gosta de pace, assim, é um pace aí de 4:10, 4:05, e fez calor no dia, né? A previsão era de 15 graus, mas no dia fez 23, 24, então já deu bastante diferença. Quebrou bastante corredores da elite. E depois, então, eu comecei a tomar gosto pela coisa, e foi em 2019 que eu fiz a maratona de Chicago, que faz parte das Majors, né, que são as maiores maratonas do mundo, que hoje são 6 provas, 7 na verdade, porque incluiu o Sydney. Posso falar um pouquinho mais também das Majors, que hoje tem Chicago, né, Boston, Nova York, Tóquio, Berlim, Londres, e entrou Sydney, na Austrália, ano passado. Então, quem completar todas as maratonas, essas maiores maratonas, ganha uma mandala. E o meu sonho grande é de fazer todas elas abaixo de 3 horas. Para mim, só falta Londres e Tóquio. Todas eu fiz abaixo de 3 horas. Caralho, tá bom para você, Paulo? E aí? Ai, cara. Certo, vamos continuar, então. Eu falo isso, menino. É maravilhoso, cara, porque cara, assim... É bom pra caralho, velho. Tá louco. É o que você falou, assim, cara, é meu sonho, e é um sonho que não é uma alucinação, acho que não tem outra palavra que eu consigo chamar aqui agora. É um sonho baseado em, até acabei de escrever aqui, num treinador que acredita e que prepara você para isso, né? Que você tem uma estrutura familiar, que você vai falar mais um pouquinho aqui da tua esposa, né? Que também te apoia, que te dá toda a assistência da parte de treino e tudo mais. Então, assim, é muito bonito ver o sonho grande com tudo para dar certo, tudo para acontecer. É fantástico. Obrigado, Marina. E é muito legal, Charles, assim, porque a gente já conversou com diversos perfis aqui, né? Da pessoa igual eu, assim, que entrou na corrida por conta de saúde. E você, na verdade, óbvio, a saúde ela sempre está envolvida, né? Mas acho que você tem um aspecto interessante porque você viu potencial até nisso, né? E eu queria entender, assim, cara, porque, óbvio, eu entendi que você, dentro do processo ali, você foi gostando, né? Viu que tinha potencial, gostou e foi para cima e tal, e foi conseguindo aí os feitos que você foi contando, cara. Mas, cara, como que você faz? Assim, como é que é a sua rotina, cara? Porque, assim, para correr uma maratona em 4 horas e meia já é um caralho de difícil, cara. É um caralho de asa, entendeu? E como que você faz no dia a dia, cara? Assim, traz pra gente aí. Assim, como eu falei, fácil não é. Para uma pessoa que corre abaixo de 3 horas, não é fácil também, mas assim como uma pessoa que corre 4 horas e meia, prova, 5 horas, é difícil, porque você mexe com toda uma estrutura. Então, eu tenho muito claro na minha cabeça que primeiro vem a minha família, né? Assim, gosto muito do que eu faço, mas
primeiro minha família, depois veio meu trabalho, amigos e parentes, aí veio o meu hobby. Então, a corrida, ela toma um espaço que eu sei o lugar dela. Então, por exemplo, ontem eu fui correr a corrida da Track and Field, né? Inclusive, eu ganhei lá, fiquei em primeiro lugar nos 5 quilômetros. Olha, troféuzinho. Uau, parabéns. Que legal. Só que quem ficou com as meninas? A minha esposa. Uhum. Então, tem que ter um combinado, né? Eu falo que a palavra, você tem que ter algo assim muito bem alinhado em casa. E eu mesmo, minha esposa, ela não se incomoda eu sair 3h30, 4 horas da manhã para fazer um ciclo de maratona, fazer 30, 35 quilômetros, e chegar em casa às 7 horas. Mas eu chego, né? Eu fico com as meninas, eu sou aquele pai presente, né? Eu gosto disso, eu gosto de acompanhar o crescimento delas. Eu tenho minhas atividades, enfim, na questão social também. Agora, é um desafio? É e sempre vai ser, né? Eu falo que você tem que procurar fazer as coisas fora do horário familiar, para você não começar a criar muito estresse. A minha base, alimentação, que eu falei. Alimentação, se você come de uma forma saudável, o que é comer saudável? É comer comida de verdade, você já está melhor do que 50% das outras pessoas. Então, não tem nada assim pirotécnico que eu faço, não é o suplemento caro, não é isso. É comer comida de verdade. E vocês que são pais, né, sabem também que a gente vive de resto de criança, né? Então a criança tira comida, tira comida lá, você sabe de onde vem aquele dinheiro, né? Aí você quer comer aquela comida. Você não quer jogar fora o prato que a criança só relou no arroz e no feijão. Então eu acabei comendo mais carboidrato. Mas não é qualquer carboidrato, é um carboidrato melhor. Eu não vou comer o arroz, mas eu não estou comendo churros, eu não estou comendo sorvete, não estou comendo, entendeu? Então, parte desse princípio, comida de verdade. Aí você perguntou para mim, Paulo, mas como que você faz para, por exemplo, para treinar? O treino, eu sempre tento jogar ele pro horário que as meninas estão na escola. Então, no final da tarde, né? Eu vou treinar ali por umas 4h30, é 1 hora de treino durante a semana, né? São 3 treinos que eu faço durante a semana e um no final de semana. Então, total 4 treinos por semana. E o treino da semana, geralmente, leva 1 hora. Então, eu começo ali umas 4h30, 5h30 eu termino, passo lá na escola, pego as meninas, faço questão também, sempre quando eu estou em Cuiabá. Quando não estou viajando, é até mais tranquilo, porque eu paro ali por volta das 4h30 também e vou treinar. Se tiver muito calor, a gente mora numa cidade quente, né? Cuiabá aqui, o normal é 30, 35, eu vou para a esteira. Coloco o ar-condicionado lá, ligo a televisão e começo a treinar, normal. É o melhor? Não é o melhor, mas é o que eu tenho hoje. Eu faço o melhor com as condições que eu tenho. Eu fui me adaptando, né? Outro ponto, sono. Atleta tem que dormir pelo menos 7 horas por noite. Se você dormir menos que 7 horas, você está correndo um risco muito grande de se lesionar. E a gente que faz treino específico, você sabe que treino de tiro, intervalado forte, é aí que você se machuca. Você está cansado, você dormiu pouco, você começa a descuidar da biomecânica, você começa, né, a prejudicar a parte, por exemplo, do fortalecimento também, que é algo muito importante, né? Então, e o corpo vai cobrar isso aí. Então, eu acredito muito nesse campo unificado. Sono, alimentação e treino. Se você tiver que sacrificar alguma coisa, então que sacrifique aquele dia o treino. Durma mais, se alimente melhor, porque um dia mais, um dia menos você treinar, não vai mudar nada a sua prova, o seu tempo, nada. Eu te garanto isso, tá? Eu já fiz esse teste. Eu resumi aqui na tua fala, quando você falou como que faz tudo isso, né? Na verdade, a gente acho que já teve esse papo com outros convidados aqui também, né? Na verdade, é um projeto de família, né? Você, né, e a sua esposa têm que embarcar nisso juntos, né? Porque é isso, um cede ao outro, né? Naquele tempo, naquele horário.
às vezes até na atenção, né? Porque você pega num Sim. período de pré-prova ali, fica mais intenso, né? Então você tem aí. Eu falo que eu já falei essa analogia outra vez aqui. A corrida, ela é como se fosse uma caixinha, assim como as outras caixinhas que a gente tem na vida, né? Na época de pré-prova, essa caixinha ela ganha uma evidência maior porque você tem um objetivo que está logo ali. Mas o inteligente, a gente vai aprendendo isso prova após prova, é que passada essa meta-alvo aí, nessa prova-alvo, a gente volta essa caixinha para o devido lugar dela, igual você colocou na sequência, né? Família, trabalho, amigos, né? Vida social e a corrida. É aqui o seu lugar. Somos atletas amadores, né? Por melhor que a gente desempenhe, por melhor que a gente faça, eu falo assim, só o fato da gente pagar a inscrição, pagar para treinar, pagar para comer, pagar a gente, né? A gente não está sendo patrocinado por ninguém, a não ser por nós mesmos, né? Então a gente tem que dizer para a corrida qual que é o lugarzinho dela. Então eu achei muito, muito interessante você reforçar isso também, assim, de que e outra, né? Além de ser um projeto de família, vira um projeto para a família também, porque não é só você que vai comer melhor, né? Você come melhor, as filhas, né, enxergam você comendo bem, dormindo bem, né? Tudo isso vira um bom exemplo também dentro de casa, né, Charles? Com certeza, Marina, com certeza. E olha, se você me perguntar, as pessoas sempre perguntam, né? Ah, Charles, teve algum momento muito crítico na sua vida? Sim, teve um momento que foi em abril de 2024, eu tinha nascido a minha primeira filha, e ninguém fala pra gente, quando a gente é pai ou mãe, que a criança mama de 3 em 3 horas, né? A gente descobriu nossa coisa Muita gente assim. acha que é só na casa do outro, na nossa não vai ser assim, né? Quando você é tio, tia, criança chora, você passa com os pais, né? Isso. Assim, E aí, quando nasceu a minha filha, eu sempre quis ser aquele pai muito atencioso. O Paulo sabe, né? Gente que é de origem oriental, geralmente os pais são muito frios, né? Aquela coisa Sim. assim, tipo, é um respeito absoluto, né? Mas não tem aquela coisa, né, de brasileiro, de abraçar, né? De falar eu te amo, né? Isso é coisa muito da gente, de latino, né? E eu sempre quis ser assim com as minhas meninas. Então, eu falei para minha esposa, ó, o mamar das 2, 3 horas da manhã, deixa que eu dou. Olha a ideia, né? Olha aí eu E pensei, você falou, a água parou, né, velho? Agora não tem nem como falar mais de aí bola. daí eu falei assim, se eu der uma mamar das 3, eu posso terminar às 3h30, 4 horas, coloco o tênis e vou correr, né? Olha o plano perfeito, né? Gênio com J, né? Maravilhoso. Na ideia tá lindo. Só que ninguém falou para mim que eu ia dormir 11 horas da noite, porque a criança, né, tinha cólica, né, chorava, né? Aí se você dormir das 11 até as 3, tá dormindo 4 horas, ia correr. Então, várias vezes eu fiz isso por uns 2, 3 meses. E teve um dia, ali no começo de abril de 2024, eu não consegui levantar da cama, certo? Tinha dado um tilt na minha cabeça, e foi um ano também de pecuária ruim, então as coisas do trabalho já não estavam indo legais, isso foi acumulando, e eu tive um sentimento de culpa. Sabe aquela coisa, poxa, né? Eu que levei a minha família para esse lado, eu estou me cobrando na corrida, e começou a ficar pesado, sabe? Não ficou mais prazeroso aquilo. E como o pessoal me conhece na corrida, eu não consigo ir, eu tiro o chapéu para quem vai lá vou curtir, vou correr no pace fofoca, né? Eu sempre fui muito da performance, então eu ia lá para dar pancada, né? Aí quando você vê alguém que é da sua categoria ali, né, você fala, o cara tá ali, então isso, né, faz você puxar um pouco, você dá um gás a mais. Então, quando eu ia nas provas nessa época, eu estava muito cansado, dormindo pouco, não estava me alimentando legal, mas eu ia. E isso me cobrou muito. E quando eu não consegui mais levantar da cama, que eu tive um burnout, eu comecei a rever muitas coisas que eu estava fazendo. E uma das coisas que foi o quê? É saber falar não. A gente tem muita dificuldade como ser humano, que a gente não fala não, e a gente é muito centralizador. Nós queremos aquela pessoa que dá conta de tudo.
comecei a rever algumas coisas que eu estava fazendo. Então, eu tive que voltar atrás, né? Tive que começar a correr mais leve, né? Fazia 5 quilômetros, ia reajustando as coisas. E da mesma forma que tem uma tempestade, depois vem o céu azul, isso aconteceu comigo. E é verdade, toda tempestade tem um fim. E eu estava inscrito para Berlim naquele ano, que foi em agosto. Então, isso a gente está falando, começou em abril, né, 2024. Então, em junho eu voltei a correr. Julho eu comecei a treinar para Berlim. Aí fui correr a prova em agosto. E assim, Deus é bom o tempo todo, porque eu fui uma prova, não estava no meu ápice de treino, mas mesmo assim eu consegui bater o meu recorde pessoal. Eu fiz em 2 horas e 44 minutos. Então, para mim, assim, foi uma virada de chave e realmente, porque você precisa ter fé, né? O que é a fé, né? É aquilo que você não viu ainda, mas você crê tanto que aquilo vai acontecer e aquilo vira uma profecia autorrealizável. Então, foi um projeto de família. Eu sempre falo que onde eu vou, eu levo a minha família junto, em pensamento, e estão correndo comigo, e isso é muito gostoso, sabe? Muito prazeroso. Que legal. Cara. A gente sempre fala desse lado, né? Porque, assim, a corrida, ao mesmo tempo que ela é algo, e a gente fala, ela não é terapia, mas é terapêutico, né? A Marina fala isso direto aí nos nossos episódios, e é super verdade. Mas chega um momento, e eu acho que todo mundo passa por essas fases, né? Que a corrida, ela cobra um preço caro pra caramba, e aí acredito eu que muita gente até abandona por conta disso, né, cara? Mas esse equilíbrio, né, Charles? Esse equilíbrio, ele é chave, porque, cara, igual a Marina falou, pô, nós não vivemos disso, né, cara? A gente vive do nosso trabalho e a gente deve satisfação à nossa família e a Deus, enfim, né? Mas esse equilíbrio, ela é uma linha muito tênue, né, cara, no dia a dia, para você escorregar para cá ou para lá, né? Exato, Paulo. Assim, é até interessante que, assim, vou dar meu testemunho aqui, né, porque, como diz o outro, né, eu vou falar do que eu fiz. Então, eu dei um passo à frente nessa questão do equilíbrio também. Hoje eu até falo que eu sou mais equacionado, porque tem épocas que eu treino mais, tem épocas que eu treino um pouco menos. Então, um ciclo de maratona, que leva aí de 10 a 12 semanas, dependendo do seu objetivo, é um ciclo que eu viajo menos, né? Então, eu acredito muito na palavra conciliação. Então, eu sempre faço com a minha esposa alguma viagem, eu com ela, né? Alguma atividade eu com ela pós-maratona. Um dos objetivos meu, que é meu sonho grande, que é fazer todas as majors abaixo de 3 horas, a última vai ser em Tóquio. Por quê? Porque, para mim, é o mais simbólico de todos, até porque meu pai é japonês, e porque eu vou levar minha esposa, né? É um custo elevado, mas de todas as majors, eu falei para ela, olha, eu vou te levar para o Japão, para a gente ir lá, eu receber a mandala, e você tá lá junto comigo comemorando, porque essa vitória também é dela. Sim. Foi ela que ficou com as crianças no momento que eu ia fazer o longão, foi ela que levou para médico quando eu estava aqui, estava viajando no trabalho. Então, a gente trabalha o quê? Em equipe, essa é a palavra. E eu sempre falei para ela, olha, eu não sou profissional, eu não vivo disso, entendeu? Então, a corrida ela tem que estar inserida dentro desse meu universo, que é família, trabalho, amigos. Então, quando eu falo de corrida, né, eu falo que eu encaixo ela na minha agenda, mas eu não vivo para correr. Né? Corrida, para mim, é um estilo de vida, é isso que eu gosto de falar. Então, hoje eu estou equacionado. Daqui a pouco, eu até brinco com a minha esposa, né? Quando as meninas saírem de casa, elas estiverem formadas, aí eu vou fazer um Ironman, que daí eu vou ter mais tempo. Sim. Aí eu levo ela junto. Boa! É isso aí, cara, muito bom. Ô, Charles, eu notei na tua história algo também comum, que a gente já ouviu de outros participantes aqui também, e é muito bacana, que você contou aqui do seu primeiro gerente, né, lá atrás, que foi um grande incentivador, né? Ou seja, isso tem sido tão comum e tão bacana encontrar esse ponto, né, nas histórias,
porque a gente percebe assim, às vezes ele não tem a real noção, essa pessoa que te incentivou lá atrás, né, não tem a real noção do impacto que isso trouxe na tua vida. E muitas vezes a gente faz isso e não sabe, né? Às vezes alguém que vai chegar para você e falou assim, eu comecei a correr porque eu vi você correndo, ou porque eu vi alguma coisa que você compartilhou, ou, né? E eu queria ouvir de você essa história continuada, assim. Você tem relatos de pessoas no seu trabalho, ou da família, ou amigos próximos, que já dividiram com você, que falaram, eu comecei a correr porque eu te vi correndo, ou que você teve esse mesmo papel de incentivador que esse seu gerente teve lá no comecinho da tua carreira? Sim, sim, Marina, e é bem interessante, que, por exemplo, né, ontem eu ganhei a prova, né, os 5 quilômetros, e assim, as pessoas me mandam mensagem, falam comigo durante a prova, tiram foto, isso é muito gostoso, então eu falo que ajuda muito o atleta, né, esse reconhecimento, mas eu não tenho ideia hoje das pessoas que eu impactei positivamente. E eu não estou falando só de performance, não. Eu estou falando daquela pessoa mesmo que tem o dinheirinho contado, que faz inscrição, ou muitas vezes abre mão de ir para uma balada. Eu estou vendo bastante jovens na corrida, e isso é muito legal mesmo. E eu incentivo muito, porque, inclusive, me mandaram no WhatsApp, né? Charles, eu vi você correndo quando eu vejo você lá subindo no pódio e você nas provas. Mas eu falo assim, se eu puder ajudar uma pessoa a melhorar de vida, como pai, como mãe, ou como atleta, ou enfim, eu faço isso, porque toda essa nossa conversa aqui, se tiver uma pessoa lá que ouvir e falar assim, poxa, eu peguei uma dica com você, e isso daí melhorou a minha vida, eu tô muito feliz. Porque a corrida me deu muito, né? Eu tenho muitos amigos, né? O Paulo sabe, né? A gente treina aí na FG, mandar um abraço pro Fernando, e eu tenho pessoas que relatam, Charles, eu vejo você lá e aquela coisa, e eu quero sentir isso também, sabe? Sentir vivo, porque a corrida faz isso, vai você se sentir vivo, né? Vai se sentir... E cada um corre pelo seu objetivo. Tem gente que corre por qualidade de vida, tem gente que corre porque está saindo de uma depressão, né? Tem gente que corre porque quer realmente performance, mas, assim, já tive vários relatos de pessoas que chegaram para mim e pediram dica. Eu sou super solícito. O Paulo mesmo falou, Charles, vamos gravar? Eu falei, cara, vamos lá. O que você quer que eu fale? Então, é isso. Eu quero contribuir de alguma forma, porque você acredita na lei da semeadura? Eu acredito que se você plantar boas sementes, isso volta para você, entendeu? Sim. Então, a corrida me deu muito mais do que eu posso retribuir para as pessoas, com certeza. Ah, legal, cara. Muito bom. E ô Charles, você dá para ver assim, cara, que você, como um bom japonês, né? Você é super metódico, né, cara, e disciplinado e tal, né? E óbvio, isso é na vida, isso deve ser provavelmente no trabalho ali, né? Mas dentro desse período, assim, desses 13 anos, né, que você comentou que está no esporte mesmo em si, vivenciando esse dia a dia de treinos, de performance mesmo nas corridas, cara, como que você faz essa relação? O que você percebeu ao longo desse tempo, ou se você já percebeu isso, de como a corrida também ajuda na sua performance no trabalho, cara? A gente já ouviu vários relatos aqui, mas eu queria entender de você. Porque você já é um cara de alta performance, né? Quem trabalha com vendas e tem sucesso com vendas tem que ter alta performance de qualquer jeito. Mas a corrida também te ajudou nesse processo, cara? Cara, com toda certeza. É uma excelente pergunta, porque é difícil achar um corredor que não seja gente boa, né? Tem uns cuzão, sempre tem uns cuzão, mas tá bom. Eu falei que é difícil, falei que era impossível. Mas esses cuzão a gente não quer chamar pra cá também, não. Mas porque, como eu trabalho com vendas, né? Eu falo que vendas
É você saber trabalhar com o não, com a objeção. E eu... Você pensa naquele cara lá que era da faculdade, que quando tinha um cartaz para segurar, eu era aquele cara, entendeu? Que eu não falava, eu só segurava o cartaz e deixava o amigo apresentar. Então, eu sempre fui aquele cara, né? Muito... A minha essência é uma essência introspectiva, né? Fui treinado para vender. E quando eu comecei na área de vendas, eu acho que assim, a minha mãe não compraria uma agulha de mim, que eu era... Não, era péssimo, era muito ruim. Porque assim, você acha que você tem um diploma, né? Que você coloca embaixo do braço, aquela diploma, e chega na fazenda, no cliente, e você acha que o cliente vai, né, achar que você é melhor Facinho, né? Tipo, eu tenho um diploma, né? Sou médico veterinário, sou doutor, vou chegar no cliente, vou falar que sou formado na Unesp, e vou falar que falo inglês e bababá, enfim, aquela ilusão de universidade. Mas, enfim. E eu vi que tinha um outro universo, que era o universo corporativo, né, que eu nunca fui apresentado. Mas quando o meu gerente começou a falar das viagens, daquela coisa de dormir em hotel, para mim tomar um café da manhã no hotel era um luxo. Sim. Né? Sim. Tipo, eu vou na churrascaria e não vou precisar ficar olhando o preço de prato, posso pedir aqui qualquer coisa? Pode comer à vontade? Pode comer à vontade. Para ser seu carro, pode completar, né, o tanque, não precisa... Né? Então, aí eu vi, então essa vida corporativa me chamou muito a atenção, porque é uma vida meritocrática, que é como a corrida. A corrida, se você treinar, se você se dedicar, se você persistir, ela vai retribuir para você. Né? Assim como o trabalho corporativo também tende a retribuir. Então, quem mais vende é o que mais ganha na empresa. Ponto, questão meritocrática. Então, o que aconteceu? Quando eu vi que eu era um péssimo vendedor, eu comecei a observar os outros vendedores, que eram bons, o que eles estavam fazendo. Então, o que eles faziam? Eles treinavam muito oratória, né? Eles faziam um curso, eles se expunham ao acaso, o que é? Em eventos, conversar com bastante gente, né? Vender solução ao invés de vender produto. Então, eu comecei a observar essas coisas. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Agora eu vou treinar, vou fazer os cursos, mas essa vida de carro, andar 500, 800, 1.000 quilômetros por dia, se alimentar mal, eu estava vendo meus amigos engordando, né? Eu falei, isso aí eu não quero para mim. Eu quero ter uma vida saudável. Eu quero chegar num momento que eu estou próximo ali dos 40, né? Estou fazendo 39 anos. Então, assim, se eu tivesse lá 13 anos atrás, falando português, claro, colocado o pé na jaca, imagina como eu estaria hoje. Uhum. Então, eu pensei, com aquela cabeça japonesa, eu pensava a longo prazo. Né? Então, eu falei assim, aí o que eu comecei a observar? Falei, se eu correr, né, como o meu gerente tinha me ensinado, tá, tinha me apresentado a corrida, isso aí é fácil, porque correr eu posso correr onde eu estiver. Posso estar em Rondônia, posso estar no Mato Grosso, posso estar no Mato Grosso do Sul, posso estar em São Paulo, posso estar fora do país, enfim. Eu posso correr de manhãzinha, posso correr no final da tarde, posso correr à noite. E o que eu preciso? Eu preciso do tênis, eu preciso de uma bermuda, e hoje eu preciso de um relógio, né? Mas naquela época a gente não usava o relógio, né? A gente usava, o relógio mais caro era esse aqui, né? Que era o celular na mão. Eu falo que eu usava com aqueles negócios de pôr no braço. A bolsinha aqui, ó. A bolsinha era de leite. E aí o touch não funcionava, né? Porque aquele plástico era horroroso. Suado pra caramba. E é engraçado, Marina, quando eu falo com um amigo, eu falei, não, para de correr com o celular na mão, compra um relógio, um Garmin, né? Aí o cara fala, não, é muito caro. Eu falei, isso aqui que é caro, esse é o Garmin caro, porque esse daqui vai estragar, entendeu? Ele vai cair, ele vai entrar sais nele, ele vai estragar. Pega um cara que sua bastante igual eu, vai estourar ele no suor. História. E a corrida, fazendo um paralelo com a vida profissional, ela tem essa questão, então, de você... quanto mais você se dedicar, mais eu colhia os frutos. Então, eu vi que a alta performance nas vendas, ela também se refletia na alta performance na corrida, porque eu sempre fui muito competitivo.
Mas pensa assim, eu primeiro eu tenho que competir com o Charles, que era o Charles que tinha saído da faculdade. Que era aquele Charles super tímido, que era aquele Charles que não falava, aquele Charles que tinha dificuldade, aquele Charles que tinha vergonha de oferecer alguma coisa, que ficava pedindo desculpa porque estava lá ajudando o cliente. Então eu era aquele cara que era o improvável. Eu era o improvável. E dentro da equipe, depois de 2 anos, eu já tinha ganhado o prêmio de maior vendedor e eu tinha recebido também uma viagem internacional de uma campanha de marketing que eu ganhei. Então eu vi que eu tinha muito potencial. Só que aquele diamante bruto, né? Por isso que eu falo que o legal de você trabalhar com gente é você ver um talento e dar oportunidade para aquele cara. Só que o talento por si só, Marina e Paulo, não vai muito longe. Exato. Na verdade, no ponto que eu estou hoje de observar as pessoas, eu vejo que o dedicado com um talento mediano, ele vai mais longe daquele cara que só coloca as fichas dele no acomodado, talento. Né, no talento Fica dele, acomodado. né? Fica acomodado, entendeu? Então, quantas pessoas eu vi que eram até melhores que eu, né? Melhores vendedores, se comunicavam melhor, sabe? Mais inteligentes. Eu tenho uma inteligência mediana. Só que o que eu sou? Eu sou dedicado, eu sou esforçado, né? Então eu fui o quê? Atrás das minhas fortalezas. Eu falei, pô, eu sou um cara competitivo, mas eu sou um cara bom de tomar um café com o cara, eu sou um cara atencioso, eu sou um cara que gosta de ouvir as pessoas, eu gosto de ouvir história, né? Eu gosto de saber como que as pessoas cresceram, como as pessoas chegaram. Eu sou aquele que, se eu chegar perto de você, Maria, eu falo assim, mas como que você faz com essa rotina? O que você come? O que você... Eu quero saber. Dificilmente eu vou perguntar de tênis, de marca de relógio, né? Eu quero saber a prova que você foi, como que é a prova. Então, eu sou um cara curioso também. Então, isso fez com que refletisse a vida corporativa. A corrida me ensinou o quê? A ser uma pessoa que estuda, que vai atrás, né? Que fica vendo o detalhe. No nível que eu estou hoje, né? E eu falo assim, eu não quero parecer soberbo, não, mas no nível que eu estou hoje... Você pode ficar tranquilo. Só para vocês... Então, por exemplo, eu corro 5 quilômetros abaixo de 16 minutos. É pancada. Pancada. Caralho. Né? Eu tenho 10K para 34 minutos. É pancada também. A meia maratona para 1h15. Então, hoje, eu sei nos detalhes e olhar, falei, pô, você dormiu mal, a sua prova vai ser outra. Você comeu um negócio... Cara, impressionante. Vocês põem em festa de aniversário de criança? Sim. É o que eu mais dou, inclusive. É o seu lado social tá ali, né, Paulo? Não, você quer marcar para encontrar hoje, você vai numa festa de criança que eu tô... Toda semana tem. Hoje vai ter uma, inclusive. Aí o que eu reparei? No último aniversário que eu fui de uma criança, de um amiguinho da minha filha, eu comi salgadinho, sabe aqueles coxinha, aquelas coisas? No dia seguinte, eu tava espirrando que não parava. Então, eu tenho alergia ao quê? A esse tipo de alimento. Então, eu tô indo nos detalhes já. Percebe? Sim. Então, hoje são ajustes finos que eu tô fazendo. Porque quando você chega num ponto onde você tá correndo uma maratona ali para peixe de 3,50, qualquer ajuste que você fizer, dá uma diferença. Perfeito. Agora, Charles, você indica um tênis de placa para um cara que está fazendo e não tem nada errado, tá? Você comprar o tênis de placa. Um cara que está correndo um pace de 5,30, eu falo, olha, se você perder 1 quilo, você vai melhorar pelo menos 10 minutos na prova. Então, se você emagrecer, se você se alimentar melhor, vai ter um impacto muito maior do que você ficar investindo num tênis de R$2.000, R$2.500. Então, esses tipos de ajustes que eu estou fazendo hoje é para o quê? Para ter a máxima performance. Mas sempre lembrando, né? É sempre aquele coisa. Primeiro vem o sono, um sono profundo, de qualidade, depois vem a alimentação, para depois vir o treino específico. Cara, pô, esse lance é muito interessante, né? Porque, assim, quando a gente tá em altíssima performance, independentemente do que é, né? É corrida, é trabalho e tal. Cara, qualquer coisinha tira você do prumo,
né? Tira a engrenagem. É aquele lance de quebrar uma pecinha num carro de Fórmula 1, fudeu, né? Uhum. Agora quebra no Exatamente. nosso aqui, a gente não leva nem na concessionária, né? A gente espera uma semana para ir. E eu acho que esse é um ponto importante, né, cara? Assim, tem coisas que a gente tem que colocar essa velocidade mesmo, né, Charles, assim, no dia a dia, porque senão não tem jeito, né, cara? Eu falo que e pensa num carro, né? Eu sou um carro que eu tô correndo a 150, 160 por hora. Então, se eu pegar uma curva muito fechada e cair no buraco, eu caio nesse buraco, meu carro capota, O né? estrago é Então, grande. eu não posso descuidar muito da alimentação. O meu corpo Né? hoje já não aceita, né, qualquer É, alimentação, entende? é. Hoje eu tenho ressaca de sono. Então, se eu dormir pouco, no outro dia eu estou estragado. Outra, eu não bebo nada de álcool. Uhum. Eu tive vamos falar assim, né? É uma vantagem genética que eu sou alérgico a álcool. Então, eu não Olha bebo álcool. só. Eu sou daqueles orientais que, acho que o O Paulo já viu, japonês né? raiz. Se eu tomar qualquer coisa alcoólica, eu falo que eu só bebi no meu casamento porque tinha que brindar lá, porque senão É, eu não ia tomar, entendeu? E Então, ficou vermelhão ainda depois, né? Ficou fica vermelhão. vermelho. Meu pai tem isso aí, então eu fui privilegiado nessa parte também, olhando para o lado positivo, né? Então, por quê? Porque hoje, quando você vai para alta performance, se eu dormir mal, eu não consigo desempenhar no dia seguinte. Se eu comer, como eu falei, a coxinha lá do salgadinho lá da festa de aniversário, eu passo mal. Se eu uhum. pego e, sei lá, e faço treinos de tiro, eu tenho que assim, estudar ele. Por quê? Porque são treinos, é um pace de 3 e 10 de tiro. É muita pancada. Então, eu tenho Até o que ir. lugar onde você vai fazer, né, cara? É, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Eu não posso. Quando eu estou numa cidade diferente, eu tenho que olhar lá, eu abro o Strava e começo a ver algum percurso. Uhum. Se eu vou fazer tiro, às vezes eu abro mão de fazer na rua para fazer na esteira. E nem Que você toda controla esteira eu melhor, né, o consigo ambiente. fazer. Uhum. Controle melhor o ambiente, consigo ter hidratação do lado, uma temperatura constante. Só que tem Uhum. esteira que não chega a 20, 21 km por hora para fazer o tiro. Também não consigo. Uhum. Isso também. Né? Então, eu falo que quanto mais específico você vai sendo, menos tolerante vai ser no seu corpo. Entende? Perfeito. Quando você tá num carro que aceita um combustível adulterado, você vai. Agora, quando você está na alta performance, até o combustível é diferente. Você não pode colocar o combustível certo. E aí que é o lance, né, Charles, que você falou ali, me deu esse estalo aqui agora. É muito fácil as pessoas olharem as conquistas, né? Então, falar, nossa, Charles fez há menos de 3 horas, ganhou o prêmio aqui no final de semana, tudo mais. Mas quantas dessas pessoas que elogiam, reconhecem tudo mais, estariam dispostas a viver a realidade que você vive, né? Ou seja, na verdade, mais do que isso, né? Abrir mão das coisas ou fazer as escolhas que você fez aí ao longo da tua vida para conseguir atingir isso, né? Então, é muito bacana isso, assim. E de novo, a tua história, que é essa última fala tua, o que ficou muito brilhando na minha cabeça aqui, a similaridade, né, é de mentalidade igual a gente vê no Cristiano Ronaldo, né? Ou seja, a história sempre fala sobre ele, né? Que ele não era o mais talentoso, mas o cara tem uma fome de querer vencer e performar e dedicar rotina que fez o que ele fez, né? E está aí ativo até hoje, disputando a sua última Copa do Mundo. Então, é isso, né? Quantas pessoas querem ser o Cristiano Ronaldo, mas quantas pessoas estão dispostas a abrir mão das coisas que ele abriu ou ter a rotina que ele se dedicou a ter, né, para alcançar os objetivos dele? É praticamente o que você está falando, né? Ah, quero ser sub-3, beleza, mas você encara uma vida de sub-3? Não é tão simples assim, né? E é importante, Marina, porque as pessoas veem eu no pódio e
E eu sempre falo, olha, maratona, vamos falar um pouquinho de maratona, é um negócio que eu sou apaixonado. Mas a corrida em si, ela é fácil. A corrida no dia é festa. É foto, é comemoração. Entendeu? Agora eu quero ver você acordar 3h30 da manhã para fazer um longo, chegar às 7 horas da manhã em casa e mexer com criança, e brincar com seus filhos, ir para a igreja, né? Tem toda uma demanda familiar, muitas vezes você trabalha, tem gente que trabalha aos sábados. Quantas e quantas vezes eu cheguei, às vezes, 10 horas de um compromisso no trabalho, ou então de viagem, ou então alguma coisa da família, e fui acordar 3h30 da manhã para fazer longo. O que me ajuda muito, e é uma dica que eu dou para as pessoas, tem um parceiro de treino, tá? Isso me ajuda muito nas maratonas. Eu tenho um compadre, que é o Todinho, o Marcos Paulo, um grande parceiro meu, e geralmente ele encara essas loucuras comigo. Então, quando ele não está num ciclo de maratona, geralmente ele vai comigo, ou ele vai me dando um apoio, fazer hidratação, e mandar um abraço para ele também, o Marcos Paulo, Todinho. Acho que o Paulo conhece ele, né? A gente já se encontrou algumas vezes, né, Paulo? Nas ruas aqui de Cuiabá, né? Tipo assim, 5h30 da manhã, no meio de uma rua deserta, eu pego e encontro ele sem querer. Só que ele tá dando a volta na cidade, entendeu? Ele passa por mim, na verdade. Ele passa por mim, entendeu? Porque, assim, para fazer maratona... Você tem maratona, Marina? Já correu maratona? Eu tenho. Já fiz 5 também? Já. Você também já correu, né, Paulo? Sim, fiz 2. Você tem que querer muito, tá? Mas tem que querer de verdade. Mas tem que querer, você tem que ser teimoso, entendeu? Quando você estiver num dia, se tiver 4 horas, 5 horas da manhã, você fala, o que eu tô fazendo aqui? É o momento que você fala assim, aí que divide as pessoas que realmente querem daquelas que só, né, vão acompanhar. É isso aí. Então, me ajudou muito. Sim, a disciplina ajuda. Sim, a questão de sonhar grande ajuda. Mas ter um parceiro, alguém que te ajude nessa caminhada, porque é muito sofrido. Né? É muito sofrimento. Eu falo que, assim... Os bastidores aí é pesado. E assim, as pessoas querem comparar o palco, né, de um cara, do maratonista, com o bastidor dela. Se você se comparar, você sempre vai perder. Porque sempre vai ter alguém melhor que você, sempre vai ter alguém mais jovem que você, sempre vai ter alguém que tem mais dinheiro que você. Enfim, essa comparação aí é uma comparação que eu falo que ela é injusta. Você não pode fazer essa comparação. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um sonho, né, de deixar esse legado, porque eu quero que a minha filha chegue depois para os meus netos e fale, olha, o vovô fez maratona, você acredita que ele correu todas as várias maratonas? Eu sonho com esse dia, tá? E se uma das minhas filhas, ou se as duas forem para o lado do atletismo, que é um sonho que eu tinha, assim, de ir numa Olimpíada, eu não fui ainda, né? Assim, acompanhar e assistir, né, ao vivo, né? Mas se uma delas for pro lado do atletismo, eu ver elas competindo ou então indo lá, cara, assim, eu não tenho estrutura psicológica para isso ainda, né? Mas é um grande sonho de levar minhas filhas para uma prova, né? Para uma Olimpíada, esse tipo de coisa. E ela falar para você, ó, o vovô correu as maiores maratonas do mundo, né? Acho que esse é um legado meu exemplo, né? Ó, da onde veio meu exemplo, né? De casa, né? Muito bom, isso aí, muito cara, bom. muito bom. Bom, acho que a gente pode ir agora, né, Marina? Estamos já no adiantado da hora aqui. Podemos ir lá para o nosso momento Marília Gabriela aqui, ô Charles. Que, na verdade, é um monte de perguntinha curta aqui que a gente faz para a gente finalizar o nosso episódio, cara. E eu já vou começar aqui, porque você, bom, tem o plano de correr todas as majors, né, abaixo de 3 horas. Mas dentro desse processo aí já foram várias maratonas, corridas, enfim, 5, 10, que você já foi até campeão aí. Mas tem uma prova que te marcou, assim? Qual que foi a prova que mais te marcou, cara?
Foi Berlim 2024, porque eu saí de um burnout e eu estava desacreditado e realmente consegui fazer meu RP lá. Foi algo assim muito significativo. Eu até falei para minha filha, né, a mais velha, eu falei, olha, papai vai tirar uma foto com os braços abertos assim, é porque eu vou estar te abraçando. É foda ser foda. E aí a emoção vem, não tem como, né? Tem jeito. Passa Tem o jeito, filme, aí né, na é cabeça. complicado. Então, eu vou para outro lado agora, ó. Aqui a gente contou das conquistas, das vitórias, tudo lindo, maravilhoso. Mas agora a gente sabe que nem só de coisa boa a gente vive, assim. Conta para nós uma dessas histórias aí de corrida que você falou, nossa, essa deu ruim, mas deu ruim com força, assim, como diz aqui em Uberlândia, né? O que deu de errado, assim, que falou, meu Deus, e foi uma lição, né? Poxa, tem várias, né? Mas eu vou contar uma que eu contei, inclusive, pro meu treinador, numa entrevista. Foi 2000 e... Tentei de tentar fazer meu melhor tempo lá. E eu lembro que no quilômetro 21, eu tinha passado para 1:30, e era um tempo assim já bom para quem não estava treinando com planilha. Uhum. E assim, no quilômetro 30, que é o divisor de águas, uma maratona, 30, 32, começou a me dar um piriri. E eu falei assim, eu vou aguentar, né? Não vou parar, não. E fui e tá. Aí nos 35 ali, você sabe, né, Marina? Né, Paulo? É aquela coisa assim, Sono e agora, frio. né? Sono frio, o braço cabeludo, né? Chegava a arrepiar. Arrepiado. Eu falei, cara, eu não vou ao banheiro, eu vou. Aí, sabe, né? Aí chegando perto, 37, eu não aguentava mais. E aí, quer saber? Eu falei assim, vou fazer no shorts mesmo. E fiz a bermuda, fui embora. Terminei em 3 horas e 20. Quebrei 20 minutos. Quem tá atrás que se exploda. Literalmente, né? Mas eu cheguei assim, o meu amigo tava lá, eu falei assim, não vem perto de mim, não. E lá, não sei se vocês já correram, Porto Alegre, tem um shopping na frente, né? Eu fui já no centro do shopping. Tive que descartar aquela bermuda, não teve jeito, não. Caralho, essa foi pesada, hein, Charles? Pelo amor de Deus. Essa foi ótima. Muito bom, cara, muito bom. Quem nunca, né? Quem nunca? Ou não fez ou não pensou em fazer, das duas uma, ó. Depende do arrepio do braço ali, ó, que nível que tava. Quando é prova curta, ok, né? 5 quilômetros, né? Daí você vai administrando, e a prova longa. Tem coisa. E olha que em Porto Alegre tem bastante banheiro químico, viu? Mas parar ali, melhor não, né? Vamos tem essa questão aí, né? Muito bom. Mas tá bom então, né, cara? Já estamos aí com 1 hora de gravação já. Ô, Charles, eu quero adiantar aqui já, cara. Quero te agradecer aí por você ter topado bater esse papo com a gente, conhecer um pouco mais ainda aí da sua relação com a corrida e como isso impacta a sua vida, a vida da sua família. Foi muito bacana, cara. Muito bonito aí ver essa evolução sua, não só como corredor, mas como marido, pai de família, pai de 2 filhas aí também, né, cara? Então isso é muito, muito legal e que sirva de exemplo aí para quem tá nos ouvindo ou nos assistindo, cara. Valeu, obrigado mesmo. Parabéns aí pela trajetória, velho. Charles, obrigada também. Eu acho que foi muito bacana esse episódio contigo, porque a gente aproximou os mundos, né? A gente fica com aquela pessoa do sub-3 lá e que ser é esse, né? Que ser divino é esse de outro planeta, né? E você desmistificou muita coisa aqui, né? Que na verdade, sim, você é gente como a gente, vamos colocar assim, mas que tem aí um sonho grande e, cara, sonho grande tem que ter esforço grande, tem que ter disciplina grande, e é isso, né? Acho que a gente acaba atingindo os nossos objetivos, né, nessa calibragem aí. Então, muito obrigada pela sua generosidade,
por se mostrar de forma tão genuína aqui para nós. Para mim foi um prazer te conhecer, não te conhecia ainda. E muito obrigada, e sucesso aí nos seus projetos, e quando tiver a mandala completa, volta aqui para contar como é que foi. Não, com certeza. Como eu falei, eu adoro, né, bater o papo aí com os corredores, e porque, assim, apesar de ser o sub-3, mas eu sinto dor igual todo mundo, eu tenho minhas dificuldades igual todo mundo, eu tenho os boletos também igual todo mundo. Então, às vezes a pessoa fala, mas o Charles trabalha? Sim, o Charles trabalha. Ah, mas o Charles é rico. Não, o Charles tem que ralar, o Charles mata um leão por dia, deixa o outro já no jeito pro dia seguinte. E assim, a nossa vida é isso, sabe? Você não pode ficar bitolado com uma coisa e achar que o mundo gira em torno de você, não, gente. Eu falo que a corrida, ela veio para ligar todas essas pontas da minha vida. Então, eu quero voltar aqui daqui 10 anos, 20 anos, sabe? E poder, de alguma forma, ajudar o pessoal que está iniciando a corrida também. É muito legal esse tipo de iniciativa de vocês. Continuem, tá? Não sei que não é fácil, tá? Mas continuem, porque foi como eu falei, às vezes uma pessoa que ouvir essa mensagem e melhorar a vida dela, todo esse trabalho aqui já vale a pena. Positivo. Com certeza. Então, sonhe grande, vá atrás dos seus sonhos, seja você dar orgulho para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, ou então você quer para qualidade de vida, para emagrecer. O que está proibido é parar, tá? A gente só não pode parar. A vida da gente, ela é feita de movimento, então a gente tem que se mover. E eu agradeço o convite e estou à disposição. Quem quiser também me seguir lá nas redes sociais, Charles Takeuchi, né? Takeuchi com K e CH, e eu estou lá para trocar ideia, sempre respondo o pessoal lá no Instagram. Show de bola, muito bom, seu Charles. E para você aí, ó, que tá vendo ou tá ouvindo esse episódio, baita episódio, hein, Marina? Você viu? Poxa vida! A gente não dá tiro sem mira, não, velho. É isso aí. Então é isso aí, ó. Se você tá ouvindo ou assistindo, já compartilha esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo aqui, né? Algum amigo corredor ou não, né? Vamos trazer mais gente aqui para essa pirâmide, que acho que é muito legal. Siga a gente lá no Instagram também, no @agro.runners, ok? Ah, o Charles não falou, mas ele tem a iniciativa ali junto com o pessoal do Beef Runners. Conta um pouco aí também. Ah, sim. É porque nós, né, corredor é aquela coisa, né? Corredor, eu falo que você vê o cara com um Garmin no braço, já chega para... já começa, né? A conversa incrível. Por ali. É, incrível. Isso aqui é o nosso bate-sinal, né? É isso aí. Aí, como a gente do agro, né, tá viajando, tá sempre aí se encontrando nos eventos, o pessoal do Beef Runners, né, beef de carne, a gente criou um grupo lá, uns amigos se juntaram lá, então é tudo muito leve, né, tudo muito despretensioso, então a gente sempre combina um treino juntos, uma corrida juntos, sempre troca ideia também sobre provas, mas é aquela coisa, grupo de WhatsApp, tem uma resenha lá também, né, o pessoal fica lá postando tempos, é sempre para incentivar, porque o fator grupo é muito importante, né? Fica como uma dica aí também, o fator grupo é muito importante. Então, o pessoal também do agro quiser mandar um convite lá, o pessoal Beef Runners, tá? Vai encontrar a gente no WhatsApp. É isso aí, muito bom. E também tem no Instagram, É isso aí. Bom, e é isso, pessoal. E para você também que está aí, ó, e corre, tem o seu Strava ativo, já entra lá no nosso clube no Strava, cara. Procura lá Agro Runners, que a gente todo mundo lá tá postando todo dia, a gente marcando nós lá. Temos que chegar aí nos 200. Já passamos dos 100. Vamos para agora a meta, já dobramos a meta aí, né? Mas é isso aí, Marina. Mais uma vez, obrigado, viu, pela parceria. Tamo junto. É nóis. Isso aí, gente. Até a próxima. Valeu, tchau. Valeu. Imagina. Tchau.